Meu Senhor Deus, Santa Avó e Santo e querido irmão Aldo, ajude que essa aula seja mais uma das melhores aulas que a gente possa participar, para que aumente o nosso conhecimento sobre a nossa religião e sobre os ensinamentos de Deus. Que Deus abençoe essa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bom, Muito bem. Nicolas. Gostei. Obrigada. Bom, eu vou iniciar a aula de hoje fazendo uma pergunta. Então, agora eu quero fazer uma pergunta. O que é batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo? Qual a diferença deles, se alguém sabe disso? Pai do Senhor, tia Rua, Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Desculpa Pai do chegar Senhor. atrasado. Paz do Senhor. Pastor, pode repetir que eu não escutei direito aqui, porque travou na hora. Eu perguntei se vocês sabem o que significa batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas, ele tira o pecado das pessoas com, assim, até 12 anos ou mais também, mas o ideal seria batizar com 12 anos se for corista, músico, regente, aí já pode se batizar. Se for antes dos 12 anos, pode ser no início das obras, né? Que começa a cantar, tocar. E ele é feito nas águas, né? Do tanque batismal. E é que nem uma limpeza no seu espírito. Mas aí sim que você se batizou, não pode pecar mais. Que não é certo, porque no batismo é feita uma promessa que é não pecar e servir a Deus, né? E morrer para o mundo e viver somente para Deus. E aí, se pecasse, estaria descumprindo essa promessa. Isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? O batismo do Espírito Santo é quando você se converte para a igreja. Maria Isso. Fernanda. Batismo nas águas é quando você cumpre o voto de morrer para o mundo e viver só para Deus. E batismo com o Espírito Santo é você morrer para o mundo e viver somente para Deus. Muito bem. Então, nós vamos conversar hoje um pouco sobre o batismo. E eu quero mostrar algumas coisas que vocês falaram, que a pessoa se batiza, mas quando ela resolve se batizar, mesmo vocês que já nasceram na igreja, por que vocês precisam? Vocês já nasceram na igreja, são apostólicos desde que nasceram. Por que quando vocês chegam aos 12 anos, precisa se batizar? Exatamente porque existe uma herança de um pecado original a vida inteira. E até os 12 anos, vocês são considerados crianças. Então, são ensinados pelos pais que levam vocês à igreja. Quando chega nos 12 anos, 13 anos, às vezes até com 11 anos, vocês já têm conhecimento
já sabe discernir o que é certo e o que é errado, porque aprende sempre na igreja. Então, quando vocês chegam nesta idade, vocês precisam decidir, vocês têm o direito de decidir e precisam decidir com a sua fé. Não porque o papai diz que é bom, nem não porque a mamãe diz que é bom, ou o vovô, ou o tio, mas porque vocês entenderam que a igreja é o seu lugar, é onde vocês querem ficar, é onde vocês podem contar com a bênção de Deus. Aí, então, é momento que, com certeza da sua fé, você vai fazer o voto. E quando você faz o voto, Deus se alegra tanto com o seu desejo de servir, que ele esquece todo o passado e tira de você, do seu espírito, até a tendência que herda da raça humana, que é o que é chamado pecado original. Tudo se acaba. E aí a pessoa surge como uma nova criatura. E Deus faz tudo isso como um ato de justiça. Por que é um ato de justiça? Porque você se decidiu. A pessoa que vai se submeter ao batismo se decide. Ela toma a decisão. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Álvaro. Não porque o papai e a mamãe diz que é certo. Não só por isso, mas porque você entende que se pecar, se você não tiver no caminho certo, você não pode ter a graça de Deus. Aí, a purificação toda que Deus dá para a pessoa é um ato de justiça de Deus. E Jesus instituiu o batismo quando ele próprio se submeteu. São João Batista começou a ensinar o batismo para o arrependimento. A pessoa confessava o pecado e se batizava para dizer que estava arrependido. Mas Jesus não tinha pecado. E ele veio procurar São João Batista para se batizar. E quando ele veio, São João Batista disse para ele: eu preciso ser batizado por ti. Vens tu a mim? Jesus disse: deixa isso por agora, porque convém que se cumpra em mim toda a justiça do meu Pai. Então, o que significou este ato de Jesus? Ele ensinou que a pessoa que se converte, que crê e, portanto, recebe a vida, que é uma virtude do Espírito Santo, do nosso Pai, precisa, depois de tomar essa decisão, de pôr em prática na vida dele, confessar este desejo publicamente. Por isso que o batismo não é feito só num local fechado, ele é feito com muita gente assistindo. Todos os que quiserem assistir. E na nossa igreja ele ainda é transmitido para que haja muitas testemunhas da confissão de fé de todos os que vão se batizar. E aí o que o Nicolas disse? É preciso cumprir. É preciso cumprir o voto do batismo. Porque se não cumprir, entristece a Deus. Então, quando a pessoa, mesmo vocês que são crianças, vocês que nasceram na igreja, quando vocês
creem de coração naquilo que a igreja ensina, naquilo que o seu pai ensina como verdade, vocês vão recebendo vida, que é uma virtude do Espírito Santo. Vocês já nasceram com esse espírito de vida, e isso vai sendo alimentado quando vocês vão crescendo pelos ensinamentos que a igreja dá, que o seu pai e sua mãe dão, que o vovô ensina, a vovó, muitas vezes um tio, um irmão mais velho. Então vocês vão aprendendo e vão conservando esta vida que nós chamamos, e Jesus ensinou para nós, que é chamado isso de batismo com o Espírito Santo. Quem vem para a igreja já adulto, este batismo é dado quando ele se arrepende dos pecados. Aí ele é perdoado e Deus dá uma porção da unção. Por que é chamado de batismo? Porque é o início de uma carreira de fé. Batismo é um início. Então, ele dá um pouco de vida. E esta vida, se a pessoa crê e se esforça para obedecer, vai só aumentando. E o que nós chamamos de consagração e santificação. A pessoa crê, se esforça para obedecer. Quando ela faz o esforço, ela está se consagrando. Quer dizer, se esforçando para estar mais perto de Deus. Então, aí Deus vai dando mais virtude. Esta virtude vai se tornando santificação, porque aproxima de Deus. E esta luta nós temos que ter a vida inteira. Quando nós já estamos mais preparados e já temos a idade suficiente, como o Nicolas falou, de 12 anos para cima, quer dizer, que você já tem entendimento, já sabe o que é certo e o que é errado, então você mesmo, pode confessar esta fé diante de todas as pessoas, fazendo um voto de bem servir, dizendo assim: eu prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador, e também do nosso pastor, o Santo Irmão Aldo, deixar de todo pecado para obedecer à doutrina e à disciplina desta Igreja Apostólica. Ok. Hã? Então, quando você faz este voto, aí você desce nas águas e é imergido. Então, neste momento, se a pessoa já veio adulto para a igreja, logicamente pecou muitas vezes, mesmo o jovem apostólico, todo o passado dele, alguma coisa que ele fez de errado, é sepultado. E aí nasce uma nova criatura, mais forte, mais santa, mais cheia de virtude. E Deus retira do espírito dele tudo que possa prejudicá-lo para afastar essa pessoa de Deus. Então, ela fica uma nova criatura. Dali para frente, ela tem que se esforçar para cumprir este voto todos os dias. Agora eu faço uma pergunta. É certo uma pessoa que já fez o voto do batismo, depois ir bisbilhotar outras igrejas, para fazer comparação, sendo que a nossa doutrina veio do céu? É certo ter curiosidade de saber como é que os outros creem, como é que vai ficar bisbilhotando, querendo saber?
Por que nós aconselhamos que isso não deve ser feito? Porque uma doutrina errada pode mostrar um ensinamento errado, pode iludir uma pessoa. E esta ilusão pode tirar a fé. Nós temos muita gente adulta que começou a querer saber isso, querer saber aquilo, querer estudar com ciência e não guardar os ensinos que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo nos deram, e acabaram perdendo a fé, deixando de crer. Nós temos muitos exemplos. Então, vocês que são meninos, que já são grandinhos, já estão compreendendo, nunca deve procurar querer saber como funciona outro caminho. Porque se a gente começar a procurar estas coisas, nós vamos fazer confusão no nosso espírito. E esta confusão nos faz quebrar o voto do batismo. Eu estou dizendo isso porque eu sei, eu já vi muito durante todo o tempo que eu sou pastor, eu já vi muita gente começar bem, ter bastante ânimo, ter fé, chegar a ser um corista, até um obreiro da igreja. E depois quebrar o voto do batismo, porque dá ouvido a outra fé. Primeiro por curiosidade, para saber como é que o outro fala, como é que aquele outro ensina. E aí começa a ter confusão. E esta confusão tira a fé. Tirando a fé, a pessoa se afasta de Deus. Se afastando de Deus, ela perde o amparo que ela precisa ter. E aí, o que vai acontecer? Ela chega a um ponto que aí não sabe nem mais no que crer. E começa a procurar aqui, ali, acolá, e nunca está satisfeito. Essa insatisfação que a pessoa sente quando ela deixa de crer é porque ela perdeu o batismo com o Espírito Santo. Ah, aqui ensina bem, então vou aqui. Aí, de repente, aquilo não satisfaz, muda. Eu conheço pessoas que saíram da igreja e que já foram numa porção de caminho e nunca encontraram. Por quê? Porque perderam a unção do Divino Espírito. E não fica vazio. É por isso que na igreja nós sempre dizemos, nós temos que seguir um só caminho. E se nós seguimos a nossa igreja com fé, com amor, então nós vamos sempre estar cumprindo o voto do batismo. E eu falo tudo isso, mas não quero que nenhum de vocês tenha medo de se batizar. Porque a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e do nosso Deus e do Divino Espírito, ela dá vida e dá sabedoria para vocês, e esta unção do Espírito de Deus vai saciar a sua fé. E então, quando vocês pedirem que não entenderem alguma coisa da doutrina e clamarem e pedirem, a Santa Avó Rosa vai ajudar vocês. Ela vai fazer com que vocês percebam e entendam, vai inspirar
ou um pastor, ou às vezes até um hino que cantar, vai esclarecer aquela dúvida de vocês. Mas para isso precisa ter fé e paciência para esperar o momento certo. Eu vou contar alguns fatos para vocês entenderem que mesmo a nossa doutrina, nós não recebemos toda de uma vez. Então eu vou contar um fato para vocês entenderem. Quando à medida que a Santa Avó foi para o céu, nós não sabíamos que ela era o Consolador. Antes dela ir para o céu, nós estávamos um dia na casa dela, um grupo de obreiros. Lá tinha pastor, diácono, diaconisa, vários obreiros. E naquela semana, um pastor que hoje está lá no céu com a Santa Avó, ele disse para ela: avó, eu posso conversar com a senhora? E ela falou: pode. Levou ele na cozinha. Ele contou para ela essa semana, porque o bispo tinha pregado que quando Deus precisasse da Santa Avó no céu, o bispo e a irmã Odete iriam ouvir a voz da Santa Avó Rosa como ouviam a voz de Jesus. Que a Santa Avó ia preparar um sucessor. E nós tínhamos ouvido isso, e quando foi um pouquinho tempo antes da Santa Avó ir para o céu, para nós ficarmos sabendo que ela seria uma santa de grande poder, Jesus fez um pastor, que era muito consagrado, tanto é que está com ela no céu, ter um sonho. E ele viu uma multidão de pessoas, todos vestidos de veste branca. E quem estava na frente dessa multidão, carregando uma bandeira branca, era a Santa Avó Rosa. E quando esse pastor contou isso para a Santa Avó, ela falou: vem cá. Trouxe ele na sala e mandou ele contar isso para nós que estávamos na sala. Quando ele acabou de contar, ela disse para todos nós: bem-aventurado aquele que crê, e saiu da sala. E nós ficamos pensando: por que a Santa Avó disse isso para nós? Nós sabemos que ela tem poder, que ela é uma serva de Deus, mas nós não sabíamos o que ela seria, o galardão que ela ia receber. E quando ela foi para o céu e que ela começou a se revelar para o irmão Aldo, foi ele que contou, que mostrou para todos nós o galardão que ela tinha recebido de Espírito Consolador. Mas nós não sabíamos que ela era a outra testemunha de Jesus que está escrito no livro de Apocalipse. E quando foi um dia, veio do céu uma inspiração. Um corista resolveu escrever um hino. E sentou e começou a escrever. Eu conhecia muito esse corista e ele que me contou isso. O hino Testemunhas Mártires. Depois que ele escreveu, ele leu a letra e disse: mas eu nunca ouvi pregar sobre isso, como é que eu escrevi isso? E começou a querer mudar. E não conseguiu. Falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar mais aqui rasgando papel e não conseguindo mudar. Eu vou levar para a irmã Odete. Se a irmã Odete vai ver, se servir, se a letra do hino servir, tudo bem. Se não servir, ela joga fora. E eu escrevo outro depois. Quando a irmã Odete pegou a letra que ele entregou, ela falou: olha,
não vejo erro doutrinário aqui. Mas eu vou perguntar para a Santa Vó Rosa se o fim é esse mesmo. Porque no fim este hino diz assim: nós apostólicos sabemos quem são. Uma é o Senhor Jesus, a outra é a Santa Vó Rosa. Dizendo que as duas testemunhas eram Jesus e a Santa Vó Rosa. E na hora que a irmã Odete falou para o irmão Aldo, estavam orando para a Santa Avó dar a resolução das coisas, a Santa Avó disse para ela: a letra daquele hino que a senhora tem aí é verdade. Dá para o irmão Francisco colocar a música, porque eu quero que cante no dia do meu aniversário. E hoje, era uma quinta-feira, a senhora sobe no púlpito e prega sobre este assunto que eu vou ajudar. E eu estava na igreja neste dia. Então, a irmã Odete pregou uns 40 minutos. Houve um silêncio muito grande, um poder imenso, porque nós precisávamos entender a doutrina para depois ouvir o hino no dia do aniversário da Santa Vó Rosa. Então, a Santa Vó já estava no céu há alguns anos e nós não sabíamos tudo. E à medida que a igreja foi merecendo, foi dando. Hoje nós temos toda a doutrina, o irmão Aldo deixou tudo para nós. E lá do céu, ele inspira os que merecem para poder fazer, conservar aquilo que nós já recebemos. Então, é preciso que vocês creiam nisto, né, na doutrina, e se esforcem sempre para obedecer. E quem já é batizado não pode voltar atrás, como o Nicolas falou. Não é? O Nicolas, eu gostei que ele explicou bem esta parte, de que depois de batizado não pode voltar. Teve uma outra menina também que falou isso. Então, vocês já têm o batismo com o Espírito Santo porque vocês já nasceram na igreja, já herdaram, na hora que nasceram, esta unção. Se vocês sempre estiverem na igreja, esta vida que vocês já têm no Espírito vai ficar. É isso que nos dá vida. Agora, depois, é preciso que vocês todos se submetam ao batismo. E depois de batizados, não voltem atrás. É muito fácil saber quando a pessoa volta atrás, é quando ela começa a perder a fé, quando ela começa a procurar outro caminho, quando ela começa a desobedecer, porque ela vai enfraquecendo. E aí, a Santa Avó não pode dar a unção e a sabedoria, às vezes até para ela se livrar de alguém que quer lhe tentar para conhecer outra igreja, para ouvir coisas que não deve, para caminhar. Eu quero que vocês tenham muita fé. E quem for se batizar, quem quiser cantar no coro e por isso precisar se batizar com 11, 12 anos, faça com convicção, com certeza da sua fé e com disposição e muita coragem para nunca mais voltar atrás. Tá bom? Agora, eu vou dar oportunidade para vocês, já são 8h15. Eu vou dar oportunidade para quem quiser fazer pergunta para mim. 8h10, aliás, 8h15 não, 8h10. Então, quem quiser fazer alguma pergunta sobre o batismo, pode fazer, e não tenha vergonha.
qualquer um de nós pode ter dúvida, seja ela qual for. Eu estou aqui para ajudar vocês. Que eu Pode quero que falar. vocês tenham desculpa. muita confiança e certeza de que este caminho é a mais pura verdade. Pastor, pode batizar com 10 anos? Aí depende de uma autorização do Conselho Deliberativo. Se você seja... O ideal é com 11, 12 anos. Mas se for permitido, aí precisa conversar com você explicar por que você quer batizar, e para a gente ver se você já tem, vamos dizer, conhecimento necessário que pode fazer um voto. Porque você não pode esquecer que aí a responsabilidade vai ser toda sua de fazer o voto e cumprir, tá bom? Por isso não pode ter entusiasmo, mas pode, se você tiver certeza, pode pedir, tá bom? Sim, eu entendi. Entendeu, Jefferson? Sim. Ô, Luiz. Agora, ali, Nicolas. Jefferson. Roberta dos Santos, daí depois o Nicolas. Pode falar. Tá. Ali por Roberta dos Santos, levantou a mãozinha. Oi, Rubi, aqui é a Lívia. E eu queria perguntar pro pastor por que não pode ter franja? Porque eu queria saber. Olha, o penteado tem que ser natural. Se a gente começa a cortar o cabelo, mesmo nós que somos homens, a gente não pode cortar o cabelo de qualquer jeito. Porque isso desagrada a Deus, muitas coisas que a gente faz é vaidade. Para ficar mais bonito. Pastor, Então tem algumas coisas que a Santa Avó pôs, que não deve fazer franja, porque a franja tira um pouco, até prejudica, se a franja for muito grande, prejudica a visão. Ah, tá. Obrigada, pastor. Nicolas. Pastor, eu só queria dar uma dica, uma sugestão aqui, né? Que no livro O Evangelho do Reino dos Céus, tá falando sobre o batismo, que é na página 101, que é o capítulo 20. Isso. E aí eu queria aconselhar também, se quem tiver, para quem quiser ler também, quem tiver o Evangelho do Reino do Céu em casa, e também o capítulo 21, que é o da consagração das crianças, que é página 109. Eu queria aconselhar aqui também. Você já leu? Eu já li. Eu leio todo dia com a minha mãe, né? Aí eu leio, aí eu explico para ela o que eu entendi, aí ela anota no caderno. Maravilha. Beleza. Muito bom. Todas as crianças deviam fazer isso. É isso Ler o livro Evangelho do Reino dos Céus. E o capítulo do batismo, quem pretende se batizar tem que saber bem e ler e entender bem. Página 101. Se quiser anotar página aí. 101. Isso. E na 109 é sobre a consagração de criança, para saber o valor que tem para vocês, a consagração que vocês já tiveram. Que o pai de vocês levou vocês lá no templo pequenininho para receber a bênção da consagração. Agora tem um Enzo aqui. Só. Muito bem, Nicolas. Parabéns, viu? Por estar. Obrigado. Fiquei contente. Aonde você mora, Nicolas? Eu moro em Osasco, aqui, São Paulo. Ah, você mora em Osasco. Muito bem. Sim. Todas as crianças que já sabem ler precisam ler
E se tiver dúvida, para poder perguntar para o papai, para a mamãe. Se o papai não souber, ele vai procurar o pastor para perguntar, para vocês crescerem conhecendo a doutrina, sem precisar procurar fora da igreja com outras pessoas. Para quem é menorzinho também, né? Pode ler com o pai ou com a mãe. João, amanhã Isso. Que tem algumas palavras aqui que aí os menorzinhos às vezes não entendem. Aí pode perguntar para o pai, para a mãe, Isso o mesmo. que está falando sobre no capítulo, né? Muito bem. Eu vou contar para vocês. O bispo, quando tinha meus filhos, que eram pequenininhos, meus filhos deitavam do lado do vô e o bispo lia as coisas para eles. E é muito bom que os pais façam isso com os filhos. Ler os livros da igreja, ler a Bíblia, explicar, né? Principalmente os livros que já está tudo bem explicadinho, os livros da nossa igreja. Muito bom. Agora tem um Enzo de mãozinha levantada aqui. Irmã Rúbia. Enzo, pode falar, depois a Milena fala, tá, Milena? Não. Por que só batiza na sede? Eu vou explicar para vocês. Porque o batismo na nossa igreja tem que ser... ele é muito santo. E não é em qualquer lugar. Antes, nós não tínhamos o tanque batismal, não tínhamos a sede, nós batizávamos num rio, e sempre foi o batismo com a presença da direção da igreja. Foi Jesus que pediu para ser assim. Jesus que exigiu isso, para que não tivesse diversidade de jeito de fazer o batismo, para que todos fossem batizados da mesma forma, conforme ele ensinou a Santa Vó Rosa. Foi Jesus que ensinou. Entendeu? Sim. Hein, Enzo? Entendeu, Enzo? Sim, obrigado. Eu só quero deixar mais uma coisa bem clara. Se nós estamos satisfeitos com a nossa doutrina, se nós cremos na Santa Vó Rosa de verdade, se nós cremos no Santo Irmão Aldo, nós não temos que procurar ensinamento em outro lugar. Religioso, eu digo. Porque estudar para ter uma profissão, para trabalhar depois, todos vocês vão ter que fazer um dia. Estudar, só que não devem procurar. Por quê? Porque se eu começo a ouvir muita pregação, uma diferente da outra, vai criar confusão no meu espírito. Porque nós somos alimentados por tudo que nós vemos, por tudo que nós ouvimos e por tudo que nós sentimos. Se eu começo a ouvir explicação de cientista religioso, eu provo para Santa Vó Rosa que eu não criei naquilo que ela revelou. E aí, por que ela vai me abençoar? E aí eu posso criar uma confusão. Eu conheço pessoas que, por misturar tanto, hoje não creem em nada. Então, vocês firmem o pé, porque a sabedoria de Deus é infinita. Nós temos toda a doutrina escrita. O Nicolas já está lendo o livro. Quantos anos você tem, Nicolas? Eu tenho 12. Então, 12 anos, já está ficando mocinho, então ele está no caminho certo, estudando, para conhecer a doutrina. E a mãe dele coopera com ele, para ele poder
ser um corista ou até um pastor um dia. Se Deus Pode quiser. ser. Todos vocês podem chegar a ser um pastor. E eu digo para vocês, vou ficar muito, mas muito feliz de ver vocês pregando e eu poder ouvir uma mensagem de vocês. Cheia de unção. Tá bom? Então, vamos todos nós muito firmes, confiando e praticando. E agora, irmã Rúbia, Oi? já alguém mais tem alguma pergunta? Se alguém tiver, pode levantar a mãozinha, por favor. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Milena não Ô, lembrou? pastor, Oi. então, que eu lembrei aqui também que o corpo é a casa do seu espírito, né? Então, Sim. se você querer, quando crescer, fazer tatuagens, mesmo sendo ou não sendo batizado, ou querer batizar depois, isso prejudica o corpo e a sua alma também, que é como se fosse uma sujeira, né? Fica todo manchado e, Por que a então, Santa Avó nunca aceitou a tatuagem? Que a gente faça tatuagem no corpo? Porque a pessoa que faz isso não está conformada com aquilo que Deus lhe deu. Então quer modificar. E modificar aquilo que Deus te deu, que você herdou dos seus pais, que é o seu corpo, sua aparência, se torna pecado, porque, além de tudo, é vaidade. Querer ser aquilo que não é. Então, só que nós não podemos, se a gente vê alguém entrar na igreja pela primeira vez com tatuagem, nós não podemos falar porque ela fez sem conhecer a verdade. Aqui onde eu moro, tem um moço que fez tatuagem e veio para a igreja. Hoje ele usa camisa de manga comprida quando ele vem na igreja, porque ele tem vergonha de mostrar a tatuagem. Mas nós não podemos criticar, ele fez na ignorância, sem conhecer a verdade. Entenderam? e também Então, o nosso corpo é casa do nosso espírito. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Quando o corpo faz coisa errada, é a vontade do espírito, porque o corpo exterioriza só a vontade do espírito. O corpo é só uma casa do espírito. Então, se a pessoa erra, peca, é porque o espírito dela está gostando daquilo. Por isso que quem tem vício, se não se arrepende do vício, não consegue largar. Mas no momento que pede perdão por um vício, a Santa Avó tira do espírito dele aquilo e aí ele consegue vencer. Então, por isso que até o médico só trata de um viciado se ele quiser ir para o hospital para fazer o tratamento, é desintoxicação da bebida alcoólica e de outras coisas que não interessam. Tem outra mãozinha levantada aqui, Maria. Vamos ver se a Milena lembrou ali. Já você fala, Ana Laura. Milena, se lembrou? Aham. Ai, que Nós bom. também podemos modificar nosso corpo por causa que foi uma coisa que Deus nos deu e também isso seria tipo estragar a nossa vida, né? Isso. Nós não podemos, de jeito nenhum, modificar aquilo que Deus nos deu.
que é o de mais sagrado. Ele fez todos nós a imagem e semelhança dele. Todos nós somos semelhantes um ao outro. E por isso que quando nós nos unimos na igreja para ficar firme com a Santa Avó, nós fazemos... O irmão Aldo não disse que nós éramos uma família só? Que nós somos uma família só? Tem até um hino que o coral canta falando sobre isso. Mas... Muito bem. Ana Laura ou a Maria Fernanda, uma das duas. Rúbia, eu queria saber, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu queria saber por que mulher não pode pregar na igreja, só homem, e por que homem não pode usar cabelo longo? Porque, olha, as mulheres, antigamente, quando eu vim para a igreja, em 1959, tinha muita mulher que pregava. Mas depois, com a maldade da humanidade, o perigo para viajar, para encontrar homens maus que às vezes até matam mulheres nas viagens. Então, hoje em dia está um pouco diferente, mas aí Jesus pediu para Santa Avó e para o bispo, para a irmã Odete, que as mulheres não eram mais para viajar, para não correr o risco de serem atacadas por pessoas más, para preservar a vida das irmãs. Certo? Porque ele sabia que o risco estava muito grande naquela época. E depois disso ele nunca mais autorizou. As irmãs podem ser diaconisas, ajudar na igreja, mas na sua filial. E pode fazer muito trabalho. Tudo bem? Você me entendeu? Sim, pastor. E a outra pergunta, qual que era, Ana Laura? Por que homem não pode usar cabelo longo? No tempo de Jesus, todos os homens tinham cabelo longo. Hoje, ter cabelo longo, muitos homens fazem por vaidade, para chamar a atenção dos outros. Então, quando Jesus tomou conta da nossa igreja, que ele estabeleceu a disciplina, ele não permitiu, porque ele disse que o sentimento, naquele tempo, o cabelo do homem, um fio do cabelo era como a assinatura de um documento. Hoje, o homem do pecado, nem com assinatura e registrado em cartório, muitas vezes cumpre um contrato. Então, aí começou a usar barba grande, só que passa coisa para amaciar a barba, faz desenho na barba. Para quê? Para chamar a atenção de outra pessoa. O sentimento das modas é um sentimento do pecado, da vaidade, do desejo do pecado. Entendeu, Maria Fernanda? Entendi, pastor. Obrigada. Nada. Bom, então agora vamos encerrar. Pastor, pode ficar à vontade. A gente já pode concluir. Já que já está 8h31 e acho que todo mundo já perguntou, né? Eu tinha de perguntar. Então vamos orar para encerrar. Eu posso orar agora? Pode, pastor, por favor. Pode. Então vamos orar todos para encerrar.
bendita e santa Vó Rosa, santo e querido irmão Álvaro. Nós agradecemos os senhores pela unção que temos recebido do céu, pela unidade que a senhora e o santo irmão Aldo nos têm dado, nos tornando uma família como verdadeiros irmãos. Agradecemos a Jesus que te formou, Santa Avó, e Nossa Mãe Maria Santíssima, de todo o nosso coração, e ao nosso Altíssimo Deus, por tudo quanto tem revelado para nós nesta Igreja Apostólica, a nossa gratidão. E agora rogo ao Senhor Jesus, a Santa Vó Rosa, a Nossa Mãe Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, que abençoe esses meninos e meninas, esses jovenzinhos, todos da Igreja, que eles possam crescer cheios de sabedoria, de convicção de fé, para sempre te servir. E quando forem se batizar, façam com toda a sinceridade e tomem uma decisão de se submeter ao batismo, de tal forma que alegre o nosso Deus e o seu Divino Espírito, conscientes daquilo que vão abraçar, da carreira de fé, para que quando depois de batizados possam servir a Igreja durante a juventude até a sua idade adulta, servindo a Igreja, seja no coro, seja como obreiro, como pastor, que eles possam ganhar as virtudes dos céus, Santa Avó, que a Senhora e o irmão Aldo trazem até nós. Abençoa ricamente esses jovens e também os seus pais. E todos nós, que todos sejamos cada vez mais unidos na fé e no amor. E pela certeza que a Senhora vai guardar a todos nós a nossa gratidão. Amém. 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 A paz do Senhor para todos. Senhor.